700 kg, que ao invés de se preocupar com o consumo de quilômetros por litro, você se preocupa com o consumo de quilômetros por sorrisos. Isso é quase tudo sobre o Lotus Elise. E a história dessa lenda começou de um jeito um pouco diferente das outras. Dessa vez, a crise do petróleo passou longe, mas só a crise do petróleo. A Lotus estava quebrada, automobilística e emocionalmente, sem muito sucesso nas pistas e a venda nos últimos anos despencando mais do que a ação na crise de 29. E nada do que a Lotus fez nesse período emplacou. Uma gama de carros intermediários entre um modelo e outro da concorrência, mas com preços muito mais altos, era hora de mudar, de voltar às origens. Mas foi então que eles decidiram projetar um carro novo, um esportivo leve, que remetesse às origens de verdade da Lotus. Um sucessor para o eterno e bem-sucedido Lotus 7, revolucionário na sua época graças à filosofia de Colin Chapman. A Lotus é pioneira. Nós não jogamos pelo livro de regras. Ao invés disso, redefinimos. Quando nossos rivais nos alcançam, nós levantamos a barra mais uma vez. A Lotus não para. E por mais incrível que pareça, a inspiração para o desenvolvimento do Elise não veio do Lotus 7 e até não veio de nenhum outro carro. Na verdade, ela veio da Ducati e da sua filosofia de puro envolvimento do usuário com a máquina. E Richard Heckman, responsável pelo desenvolvimento do chassi, levou à risca a inspiração das motos Speed. Inclusive, ele sempre dizia que o M111, nome dado para o projeto do Elise, deveria ser nada mais do que um brinquedo. Por outro lado, a inspiração de Julian Thompson, designer-chefe do projeto, era um pouco mais purista. Ele se voltou para as Ferraris dos anos 60 e 70, exemplares em questão de carroceria curvilínea, como a Ferrari Dino que ele tinha na própria garagem. Mas é claro que não podia faltar um Lotus nessa mistura, né? E é aí que entra o Lotus 23. Com seu visual deslumbrante e design leve, ele serviu principalmente para lembrar a equipe de como que um Lotus deveria ser. Elegante igual a flor, mas divertido e leve como sempre. E o gerente de projetos Tony Schutt era responsável por garantir que o M111 seguisse todas as diretrizes da marca. E quando o projeto recebeu luz verde durante os concepts foi quando surgiram as ideias mais loucas. A Lotus até chegou a considerar um projeto de roda aberta, igual o Ariel Atom. Outra solução apresentada foram as portas estilo gaivota, assim como a Mercedes 300 SL. Só que o desenvolvimento ia custar 500 mil libras e como o carro era para ser um conversível, nem valia o esforço. Até que chegaram uma solução sem porta, no estilo meio bug. Já que você não tem uma porta, ela não vai ser um problema. Mas mais tarde, mais ou menos ali pelo meio do projeto, sabe quando tá bem encaminhado? Então, essa decisão causou um problema de milhares de libras, já que ela não seguia os regulamentos e normas de segurança e tráfego. E a Lotus foi obrigada a mudar todo o projeto. E já que teve que mudar, a Lotus entregou o desenvolvimento a 8 equipes de design, além da própria equipe interna. E adivinha quem ganhou? A equipe interna da Lotus. A porta não foi a única parte do carro que foi redesenhada. As inspirações na Ferrari Dino eram claras. Inclinação nos paralamas em cima das rodas e os faróis característicos. A parte traseira se manteve fiel às formas arredondadas. E a traseira negativa com o para-choque atrás da linha do porta-malas. O que, para variar, também causou problemas. Dessa vez, de aerodinâmica. O coeficiente de arrasto ficou pior do que de um tijolo. Eu não tô zoando. Literalmente pior que de um tijolo. Como a gente já viu em outros programas como do Charger e do 205, uma traseira muito leve em altas velocidades começa a decolar. Já que o carro foi feito para andar em altas velocidades, meio que ela levantava toda vez que ele andava. E é lógico que isso gerou diversos confrontos entre o Style Design Team e o Aero Team. Um sempre culpando o outro, ficando cada vez mais pistola que tinha que resolver um monte de problema, fora os esporros que estavam tomando o chefe, né? E toda essa treta de aerodinâmica foi resolvida como? Com um simples spoiler DuckTale. Mas é claro que esse também não foi o único problema, né? O comprimento de 3,7 metros era 250 mm menor do que seu concorrente, o Mazda Miata NB. E se você não sabe o que Mazda Miata NB quer dizer, clica no card aqui que a gente tem um episódio inteiro sobre esse roadster inglês de uma marca japonesa maravilhoso. Mas o que pegava mesmo era a sua altura desproporcional, colocando o coeficiente de arrasto nas alturas. Ele chegava a ser 0,36, o equivalente a de uma Dodge Ram 2019. E depois desse banho de água fria dos resultados nos treinos de vento, foram adicionadas algumas características para melhorar a aerodinâmica, como um difusor traseiro de 15 kg e o nariz inteligente que permitia uma entrada de ar através de uma grade frontal, que jogava o ar para cima, forçando o carro para baixo graças às entradas de ar no capô, inspiradas no Ford GT40. E por mais que essas alterações fossem cansativas em velocidade de cruzeiro e dirigir na rodovia devido ao ruído na cabine, esse carro era para ser divertido, uma experiência de condução. E é o que você vê quando você olha embaixo da cabine. E é aí que você entende a magia, o chassi, ou a estrutura especial como ela era conhecida. Apesar de ser inicialmente um problema, ela era simplesmente maravilhosa por 3 razões. Primeiro, o chassi era feito de alumínio, um processo que só tinha sido visto no Bugatti 110 e na McLaren F1, mas nunca no carro de produção em série vendido para as massas com preço acessível. Segundo, além do material usado, o processo era ainda mais inovador. Para maior leveza e robustez, o quadro não era feito de perfis e tubos. O processo utilizado era o da extrusão. E como é que funciona a extrusão? Bem-vindos à aula de materiais. Um abraço pro cachorrão. O alumínio era derretido e era forçado contra um molde. E quando o Richard percebeu o potencial da extrusão, ele começou a extrusar
tudo. E a terceira, a forma como o chassi era grudado, já que a Hydro, empresa responsável pela extrusão das peças do Elise, também estava fabricando o chassi do Renault Sport Spider. Só que no caso da Renault, o chassi é unido através de solda. Já no Elise é através de colas e rebites, o que permite o uso de material com uma parede mais fina, já que ele não precisava suportar esse estresse causado pela solda. Tá, e no final das contas isso tudo quer dizer que o chassi pesava apenas 68 kg de pura leveza e robustez. O carro não tinha vidro elétrico, não tinha porta-mala e inicialmente ele era feito sem airbag nenhum. É um carro de verdade, né, Brasil? E a gente tá falando de um carro de apenas 730 kg, que é muito impressionante, não? Bem impressionante, na verdade, mas mesmo assim, uma surpresa para os responsáveis do projeto que esperavam um peso utópico de 550 kg. Que não era possível atingir, que o carro tinha que atender algumas normas de segurança, tipo ter cinto de segurança, banco, freio, básico, né? Mas brincadeiras à parte, ele é uma surra no concorrente Mazda Miata, que pesava 1.015 kg. O interior tinha uma mescla de básico com acessórios que existiam em outros modelos. Os botões eram do Peugeot 106, a chave de seta dos GM dos anos 90. E o motor era um Rover da série K de 1.8 litros. E adivinha por que a Lotus escolheu esse motor? É claro que foi tamanho e peso, já que o bloco junto com o cabeçote feitos de alumínio pesavam 96 kg. E esse motor produzia 118 cavalos, com uma excelente faixa de torque em baixa, fazendo o carro um espetinho para dirigir em qualquer lugar. Mas no entanto, lots of trouble as usual. Entre os problemas mais apresentados, a válvula termostática. Abraços pro Tempra e pras L200. E junto do cabeçote de amianto, ao invés de metal para economizar dinheiro. Ela durava apenas 28.000 km. E os parafusos do cabeçote, hein? Será que eles foram mal torqueados e causavam vibrações e problemas? Claro que sim, né? Mas o desempenho de 0 a 100 era bem respeitável, dentro dos 5.8 segundos, se comparado ao seu concorrente Miata, de 7.7 segundos. Mas isso se o motor Rover não quebrasse, né? Mas em 1996, no Salão de Frankfurt, o carro foi apresentado, mesmo tendo diversas alterações não testadas, que segundo os engenheiros não tiveram tempo para testar. Mas é claro que isso eles só falavam interno, né? Não falavam para todo mundo. Mas nada disso importava. Tava todo mundo encantado com a moça sentada no banco do motorista. Seu nome? Elisa Artoli. Neta de Romano Artoli, presidente da Lotus e da Bugatti, e também a musa inspiradora do nome do carro. E com um preço de 18.950 libras, ele vendeu. Mas vendeu muito mesmo, meu amigo. Ele vendeu em um ano o que a Lotus não tinha vendido na sua história inteira. E entre 1996 e 2001, ele vendeu aproximadamente 8.600 unidades, que é pouco. Então calcule quanto a Lotus tinha vendido antes. Isso fez com que a Lotus desse all-in, desistindo de todos os seus projetos e focando todos os seus esforços no Lotus Engineering, seu centro de desenvolvimento de projetos. Mas o Elise era realmente divertido e descontraído, um verdadeiro roadster. E nem um ano depois do lançamento, aparece o Elise Sport 190, construído sob encomenda pelo departamento pós-venda da Lotus. E como o nome já sugere, 190, ele tinha 187 cavalos. E com um 0 a 100 de 4.3 segundos, um verdadeiro track car, onde até o banco do carona era opcional. E em 1998 foi lançada uma versão especial, em homenagem aos 50 anos da Lotus, com detalhes na cor da montadora. Mas espera aí, a Lotus não é de 1952? Então, parece que eles não estavam comemorando os 50 anos da Lotus. Eles estavam comemorando os 50 anos do primeiro carro de corrida construído por Colin Chapman. Mas tirando esse monte de confusão em inglês aí, o ano seguinte foi muito bom para a Lotus, começando pelo 111S, com um motor Rover melhorado, se é que é possível melhorar um motor Rover, né? Mas ele tinha um comando de válvula variável, o VCC, que ao contrário do VTEC, ele era mais contínuo e ajudava o torque em baixas rotações. E após pilotos e diversos clientes dirigirem o carro, eles sabiam que esse era o carro para a Lotus botar para quebrar. Não para quebrar um motor Rover, para quebrar o mercado, assim, sabe? Tipo, uau, cheguei! Não, tipo, cheguei. Né? Então, no Salão de Genebra, a Lotus realiza o sonho de milhares de entusiastas e admiradores de um bom campeonato de turismo. Com mais de 200 cavalinhos, ela apresenta o Motorsport Elise, feito para correr no BTCC. E já dava para imaginar o que estava vindo pela frente no Lotus Exige, que era basicamente o Lotus Elise, só que com um teto rígido. E ainda em 1999, o Lotus Elise 340R. Deixa eu adivinhar, com 338 cavalos? Não. Dessa vez o 340 era para a quantidade de unidades que foram produzidas desse modelo. Extremamente exclusivo. Um carro com 300 kg e 170 cavalinhos. Se você for pensar, é exatamente a metade de 340. Que é quantas unidades foram produzidas do carro. Será que... coincidência? Mas é claro que a gente guardou o mais insano para o final. E a Lotus fabricava algo um pouco diferente do Elise, o GT1, que foi apresentado no dia 21 de fevereiro de 1996. E ele foi feito para competir com ninguém mais e ninguém menos do que o Porsche 911
e a Mercedes CLK GTR no campeonato FIA GT. A base era o Elise, mas agora todo em fibra de carbono, com 900 kg plantadinho no chão, puxados por 542 cavalinhos de um motor V8 biturbo da Lotus. Mas essa é a versão de rua. A versão de pista tinha 607 cavalinhos de um V8 Chevrolet biturbo. E sim, era uma versão de homologação com apenas uma unidade, já que a Lotus teve uma interpretação perfeita das regras. Em 2001, a triste notícia de que a primeira geração do Lotus Elise teve a sua produção encerrada, já que ele não atendia mais os requisitos de segurança e não passou no crash test. Mas a Lotus não tinha desistido do Elise, ela só precisava de um parceiro para atender os requisitos de desenvolvimento da série 2. E a GM se ofereceu para financiar o projeto. Mas, como não existe almoço grátis, né? Eles pediram uma versão com emblema e motor GM para ser vendido pelas suas marcas europeias, a Vauxhall e a Opel. E até parece que a Lotus ia aceitar uma loucura dessa, né, meu? Pelo amor de Deus. E foi assim que surgiu o Opel Speedster e o Vauxhall VX220. Ambos, inclusive, produzidos na mesma linha de produção do Elise Série 2. E as alterações foram pequenas, mas essenciais para o Elise se manter vivo. E agora sim, a Lotus podia voltar seus esforços para produzir o seu monstrinho, o 111S, já que a relação com a GM foi só de interesse. Mas como as alterações são muito pequenas, a versão ainda é confundida com a troca de motor que aconteceu mais pra frente. Mas antes disso, o Série 2 estrangulou e tirou tudo que dava daquele motorzinho Rover. E chegou num ponto que não tinha mais saída. A Lotus estava numa sinuca de bico. O motor Rover já estava ultrapassado e não atendia mais às exigências de emissões de poluentes. Fora que ele nem foi aceito inicialmente nos Estados Unidos. E foi então que a Lotus deu uma das suas maiores tacadas. E os Elise começaram a sair de fábrica com o motor 1ZZ e 2ZZ da Toyota, muito mais confiáveis e muito mais fortes, entregando 189 cavalos nas versões mais alimentadas. Um ganho de mais de 60 cavalinhos. Inclusive, algumas versões foram vendidas com motor sobrealimentado por um supercharger, gerando mais de 218 cavalinhos. E é um dos poucos Lotus Elise que a gente tem no Brasil, o SC, anunciado pela bagatela de R$329 mil. Um pouquinho absurdo pro carro, né, cara? Não dá pra pagar isso tudo, não. E em 2010 é anunciada a terceira e a atual versão do Lotus Elise, unificando os faróis pela primeira vez. E essa versão atende bem mais as emissões, com motores 1.6 menores para compensar o estrago com as versões apimentadas de alto desempenho, conhecidas como Copa. Os modelos Copa 220, Copa 250 e, mais hardcore de todos, Copa 260. Todas as versões inspiradas nos carros que existem graças ao Elise, o Evora e o Exige, mais especificamente o Sport 380 e o GT 430. E com incríveis 250 cavalinhos, o Copa 260 é alimentado por um senhor supercharger, levando o pequeno de 0 a 100 em apenas 3.8 segundos. E é óbvio que existem diversas versões comemorativas de aniversário de Force, Fórmula 1, Sprint, GT, R, Banana, Saga, todos produzidos com unidades limitadíssimas para deixar o carro ainda mais exclusivo. E também vale mencionar que o Lotus Elise foi a base para o primeiro carro da Tesla, o Tesla Roadster, aquele mesmo modelo que está lá no espaço. Mas um conceito radical em todos os sentidos. Pequeno, acessível, super leve, construído em torno de uma banheira de alumínio e uma casca de fibra de vidro. O Elise já ganhou diversos prêmios e até hoje é sonho de consumo de diversos entusiastas que gostam de dirigir para sentir o carro. Dirigir pela experiência de dirigir, pelo prazer de dirigir. E isso foi quase tudo sobre o Lotus Elise, pessoal. Se você gostou do vídeo, clica no like, se inscreve no canal aqui do lado, assiste esse outro vídeo, ouve nosso podcast que está saindo todo domingo às 6h30 da noite. Você pode ouvir em qualquer horário também, não tem problema nenhum. Tá nas principais plataformas de podcast. E lembrando que essa semana acompanha a gente no Instagram que a gente vai anunciar a data da nossa primeira live, já que a gente atingiu os nossos primeiros 100 inscritos. Muito obrigado a todo mundo. Até a próxima. Valeu!